Olá, essa questão da parte de gravitação, aí no enunciado, né, ele comenta das leis de Kepler, Newton, né? E aí ele pede para assinalar verdadeiro ou falso. Quais são as verdadeiras das afirmações? São quatro. E aí tem a parte de satélite geoestacionário no meio também. Então vamos analisar, né? Na afirmação um, ele fala que a constante da gravitação universal pode ter no sistema internacional essa unidade. Então, lembrando, a constante da gravitação universal, ela aparece na força de atração gravitacional, né? Pela primeira vez, entre aspas, né? Vamos imaginar isso, que vem do Newton lá, da lei da gravitação de Newton. Então, aqui, ó, nós temos a constante da gravitação. Se a gente fizer uma análise dimensional, ó, a gente vai ter aqui Newton no lugar de força, a constante da gravitação, que é o que eu estou analisando, massa quilograma, né? Massa quilograma e distância, ó, metro quadrado. Então a unidade da constante da gravitação universal, a unidade mais comum que mais aparece, tá? Fica Newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado, que não é a que ele colocou ali, ó. Então a gente vai ter que continuar essa análise dimensional. Aí lembre-se que no lugar de Newton, falando de unidade de medida, a gente pode colocar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, ó, no lugar do Newton. Então a gente também pode escrever a constante da gravitação, ó, fazendo, ó, no lugar do Newton ali, ó, quilograma vezes metro, vezes o metro quadrado que já tinha ali, ó, dividido, aí tem o segundo quadrado aqui do Newton, ó, por segundo ao quadrado, vezes quilograma ao quadrado que já estava ali, ó. Então agora aqui, ó, quilograma com quilograma ao quadrado vai dividir, ó. Metro vezes metro ao quadrado dá metro ao cubo. Então concluo. A gente pode escrever a constante da gravitação também fazendo, ó, metro ao cubo vezes, ó, segundo a menos 2, segundo ao quadrado, vai subir menos 2, né? E o quilograma sobe menos 1, se eu quiser escrever lá em cima, né? Que é o que está escrito ali, ó lá. Metro quadrado, segundo a menos 2, quilograma a menos 1. Então, concluo a afirmação 1, que envolve análise dimensional, ó, ela é verdadeira. A afirmação 2, a força resultante sobre um satélite geoestacionário é nula. Não, né? A força resultante, que é uma resultante centrípeta, é a força peso, no caso de qualquer corpo em órbita. Então, essa força é a centrípeta, que funciona como resultante, né? Força resultante é a força peso do satélite que se encontra em órbita. Então, falso. Não é nula. Pelo contrário, tem que ter a força para ele se manter em órbita. A 3 afirma. Opa, falsa aqui, eu coloquei verdadeira. Então é falsa 2, tá? Então 3. A 3, ele fala, usando os dados de um satélite que se encontra em órbita de raio aproximadamente igual a 6 vezes o raio da Terra, é possível obter o período de outro satélite que se encontra em órbita de raio igual a 2 vezes. Sim, usando a terceira lei de Kepler. Então, lembrando a terceira lei de Kepler, se você fizer período ao quadrado por raio ao cubo, vai dar igual ao período ao quadrado de outro satélite pelo raio ao cubo deste outro satélite. Então, isso que ele falou, ó. Se eu tenho os dados, o período de um satélite, ele se encontra a 6 vezes o raio da Terra, eu consigo encontrar o período do outro satélite, que se encontra a 2 vezes o raio da Terra. Então ele está falando assim, ó, se eu te der o período de um satélite, a distância dele até o centro da Terra, eu consigo o período do outro satélite se eu te der a distância até o centro
da Terra que ele se encontra, que a sua órbita se encontra exato, né? Se eu aplicar a terceira lei de Kepler, eu consigo. Então ele está falando, né? É verdade. Então 1 é verdade, 2 é falso, 3 é verdade, 4. Um satélite artificial encontra-se a uma órbita de raio igual a 3 vezes o raio da Terra. Então a aceleração da gravidade na posição onde esse satélite está é menor do que na superfície. Exato, né? O que ele está falando nessa afirmação é o seguinte: eu tenho a Terra vai ter uma aceleração superficial, que geralmente a gente chama de G0. Aí tem um satélite que está a uma altitude de 3 vezes o raio da Terra. Então você tem um satélite lá em cima. Então a gravidade onde está esse satélite, 3 vezes o raio da Terra, é menor do que o da superfície. Exato, né? Quanto mais longe estamos da superfície, vou chamar de D aqui, lembrando, né, eu consigo calcular essa gravidade aqui, ó, fazendo Gzão, Mzão, que é a massa da Terra, por D ao quadrado. Então, quanto maior o D, quanto mais distante está o ponto do centro do planeta, menor será a aceleração da gravidade, né? Então o G é menor do que G0, exatamente isso que ele está afirmando. Então o G fica menor do que o G0, que ele está mais distante do centro do planeta. Então a afirmação 4, né, é verdade. Então ficou verdade, falso, verdade, verdade. Resposta do exercício, letra B, né? Então, letra B é a resposta. Legal o exercício? Legal esse, completinho. Um abraço, até a próxima.